Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 18, nós vamos continuar falando sobre os verbos contratos. Na aula de hoje vamos falar dos verbos onde a raiz termina com omicron. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo. Nós já vimos os verbos contratos onde a raiz termina em alfa, tem toda uma regra de contração. A gente viu um exemplo, o verbo horao, que é o verbo ver. A gente já viu o verbo contrato quando a raiz termina um epsilon, também tem outra série de regras de contração. A gente viu como exemplo o verbo poieo, que é o verbo fazer. A gente também viu o verbo pleo, que é o verbo navegar, porque o verbo pleo e todos os verbos cuja raiz tem uma sílaba só vão ter uma outra regra de contração. Se você não se lembra, volta no vídeo anterior para você ver. Na aula de hoje, nós vamos ver os verbos onde a raiz termina um omicron. E como exemplo, nós vamos ver o verbo delo, que é o verbo mostrar, revelar. Para poder fazer a conjugação desse verbo e ver como é que ele e para ver como é que as vogais se comportam, você tem que ter em mãos aquela tabela de contração que eu coloquei lá na primeira aula de verbos contratos. Aquilo ali é pro resto da vida, aquela tabela. Então toda hora que vocês precisarem, vocês vão lá e consultem essa tabela. Para conjugar um verbo onde ele é regular, como é esse caso, a regra é a mesma. A gente pega a raiz do verbo, nesse caso delo até o omicron, e a raiz se repete em todas as pessoas. E aí a gente vai analisando passo a passo, né? Primeira pessoa do singular. A vogal temática é um omicron, certo? E a gente já sabe que esse omicron vai se transformar num ômega. Por quê? Porque a primeira pessoa do singular não tem uma desinência. Então a vogal temática que está aqui, ela vai se alongar para poder compensar essa falta de desinência. Então vai ficar assim. Antes da gente começar a ver a contração, a gente acentua. A primeira coisa que a gente faz. Para acentuar é a mesma regra. Conta 3 sílabas ou 3 casas quando eu tenho a vogal temática e a desinência. Se a última sílaba for uma sílaba longa, então eu conto ela 2 vezes, como esse caso aqui. 1, 2, 3. O acento cai aqui no omicron. Perfeito. Agora a gente junta tudo. A gente sempre junta do final para o início, né? Então, aqui a gente vai ter essa interação do omicron com ômega. Então, você vai lá na tabela, vai na linha do omicron e na coluna do ômega e vê qual é o resultado final. Então, se vocês forem lá para ver, o resultado final vai ser um ômega. E aí agora a gente junta tudo. Vai ficar assim. E o acento? Como o acento caiu na primeira vogal da contração, o resultado final vai ser um acento circunflexo. Delo, eu mostro, eu revelo. Delo. Segunda pessoa do singular. Vogal temática, raiz está aqui, né? Vogal temática é um epsilon e a desinência é um iota sigma. A gente acentua, a gente conta 3 casas. Então, 1, 2, 3. O acento cai aqui. E aí agora a gente vai juntando. A gente junta sempre do final para o início. Aqui a gente tem o epsilon com iota, que vai dar um ei, né? Assim. E agora a gente tem um omicron com ditongo ei. Se a gente for lá na tabela, né, e ver a linha do omicron e a coluna do ditongo ei e ver o que é que dá, a gente vai ver que vai dar o ditongo oi. Vai dar um ditongo oi. Então agora a gente junta tudo. Vai ficar assim, ó. Juntei o omicron com ei, né, isso tudo aqui virou oi. E aí eu tenho um sigma aqui que sobrou. Vai ficar assim, delois. E o acento? Como o acento caiu na primeira vogal da contração, o acento no final é um acento
circunflexo. Delois. Seguindo aqui, terceira pessoa do singular. A raiz, vogal temática, epsilon, desinência, iota. A gente vai contar para acentuar, conta 3 sílabas, ou nesse caso 3 casas. 1, 2, 3, o acento cai aqui. E aí agora a gente junta tudo. Para juntar tudo, a gente começa do final para o início. Então, a gente tem o epsilon com o iota, vai dar um ei. Então vai ficar assim. Né? Deloi. E agora a gente tem um omicron e vai se juntar com o ditongo ei. Então, se a gente for lá na tabela para ver o que é que dá, a gente já sabe que dá o ditongo oi. Igual aqui em cima, né? E aí agora a gente junta tudo. Vai ficar assim. E o acento. Como o acento caiu na primeira vogal da contração, no final o acento vai ser um acento circunflexo. Deloi. Deloi. Primeira pessoa do plural. Nós temos aqui a raiz, a vogal temática é um omicron e a desinência é um men. A gente acentua. 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás. E agora a gente vai juntando. A gente junta primeiro a vogal temática com a desinência, né? A gente começa de trás para frente. Vai ficar assim. Delomen. E agora a gente tem aqui omicron com omicron para juntar. Se a gente for na tabela para ver o que que dá essa mistura, a gente vai ver que dá o ditongo U. E agora a gente junta tudo. Vai ficar assim. E o acento que tinha caído na primeira vogal da contração, no final vai virar um acento circunflexo, delumen. Segunda pessoa do plural, nós temos a raiz dela, nós temos a vogal temática é um epsilon, certo? E a desinência, te, tal epsilon. A gente acentua, conta 3 casas, 1, 2, 3, o acento cai aqui. E agora a gente vai juntando, né? A gente junta do final para o início. Então primeiro fica assim, deloete, deloete. E aí agora a gente junta um omicron com um epsilon. Quando a gente for lá na tabela e ver o que que dá o omicron com o epsilon, a gente vai ver que vai dar o ditongo U. E agora a gente junta tudo. Vai ficar assim. O acento que tinha caído na primeira vogal da contração vira no final um acento circunflexo. Delute. Aqui, terceira pessoa do plural, acontece toda aquela transformação que a gente já viu, para no final ficar assim, certo? Usse. Usse. Então a gente agora acentua, a gente conta 3 sílabas. 1, 2, 3, o acento cai aqui. E aí agora a gente vai juntando, né? Então a gente tem aqui o omicron com o ditongo U. Se a gente for lá na tabela para ver, vai dar o próprio ditongo U. Então aí a gente junta. E a gente acentua, o acento cai na primeira vogal da contração, no final vai virar um acento circunflexo. Deluce, deluce. Então, o verbo deló no presente do indicativo. Então, a primeira pessoa do singular era deló, virou deló. Segunda pessoa do singular era delois, virou delois. Terceira pessoa do singular era deloi, virou deloi. Primeira pessoa do plural era delomen, virou delumen. Segunda pessoa do plural era deloete, virou deluete. E terceira pessoa do plural era delouce, virou deluce. Vamos agora ver o imperativo. Então, o imperativo tem e já segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Lembrando que existe também imperativo na terceira pessoa do singular e do plural. Eu cheguei a comentar quando eu ensinei imperativo, mas como ele é muito raro de aparecer, eu só vou voltar a falar dele quando ele realmente aparecer nos textos, tá? Então, por enquanto, a gente foca na segunda pessoa, que é o que mais aparece. Então, a segunda pessoa do singular, a raiz continua a mesma, dela. Vogal temática é um epsilon e não tem desinência.
Ao contrário do que acontece no presente, essa vogal aqui, ela não se alonga, ela permanece a mesma. Então, a gente começa a fazer as contrações do verbo assim, desse jeito. A primeira coisa que a gente faz é acentuar. Então, a gente conta 1, 2, 3. O acento cai lá atrás, lá na primeira sílaba. E aí eu vou juntar. A gente tem aqui Ômicron com Epsilon. Se a gente for lá na tabela para ver o que dá, né, qual o resultado dessa contração, a gente vai ver que o resultado é o ditongo U. Então a gente junta tudo. Certo? E o acento? Bem, o acento caiu fora da contração. Então eu não preciso me preocupar com ele. O acento continua aqui. Delo. Delo. Mostra tu, mostre você. Delo. Ou revele, né? Revela tu, revele você. E segunda pessoa do plural, a gente já sabe que vai ser igual no presente, porque a evolução é a mesma. A gente tem a raiz, a gente tem a vogal temática e a desinência, que são iguais lá do presente. Então a evolução é a mesma. A gente conta 3 casos para acentuar, o acento cai aqui, e aí a gente vai fazendo a contração. A gente começa do final para o início. Vai ficar assim, Deloitte. E agora a gente junta o Omicron com Epsilon. Vai dar o ditongo U. E aí a gente tem no final esse verbo. E o acento que tinha caído na primeira vogal da contração vira um acento circunflexo. Delute. Delute. Mostrai, vós, revelai, vós. Ou mostrem vocês, revelem vocês. Delute. Então, delo, segunda pessoa do singular. Delute, segunda pessoa do plural. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.